A gigantesca estação espacial chamada Nexus Prime flutuava no vazio escuro entre os sistemas estelares. Era maior que a maioria dos planetas e lar de milhões de seres de toda a galáxia. Hoje, a Câmara do Grande Conselho fervilhava de excitação e preocupação. Embaixador Zar estava no centro da sala circular. Sua pele azul cintilava sob as luzes brilhantes enquanto ele falava com representantes de 47 espécies alienígenas diferentes. Alguns pareciam insetos gigantes, outros árvores ambulantes e alguns eram apenas nuvens de gás flutuantes que de alguma forma conseguiam pensar e falar. Amigos da galáxia, disse Zar, sua voz ecoando por todos os cantos da enorme sala. Temos um problema. Por 300 anos, os humanos permaneceram escondidos em seu pequeno canto do espaço. Eles se recusam a falar conosco, recusam-se a negociar conosco, recusam-se a deixar qualquer um entrar em seu território. Um capitão Chantari chamado Jurik bateu com um punho na mesa. Ele parecia um lagarto de 2 metros de altura com dentes afiados. Por que nos importamos com esses humanos? Eles controlam apenas 12 sistemas estelares. Nós controlamos milhares. A doutora Velmont, uma cientista Takari com 6 braços e olhos compostos, estalou as mandíbulas nervosamente. Por que, Capitão Jurik? Eles são a única espécie na galáxia que nunca foi conquistada, nunca foi derrotada e nunca foi compreendida. Todas as outras espécies se juntaram ao Conselho ou foram forçadas a se juntar. Os humanos simplesmente existem. O silêncio tomou conta da sala. Todos se lembraram das histórias que seus avós contavam sobre os primórdios da expansão galáctica. Todas as espécies tentaram contatar ou conquistar os humanos pelo menos uma vez. Todas falharam, não porque os humanos revidaram com grandes exércitos ou superarmas, mas porque algo sempre dava errado. As naves apresentavam defeitos, as tripulações adoeciam. Alguns exploradores retornavam falando coisas sem sentido sobre luzes em suas cabeças e vozes que não eram as suas. A mais, continuou Zektar. Há 3 dias, uma nave humana quebrou perto da estação Kepler. A tripulação pediu ajuda, o que surpreendeu a todos. Era a primeira vez em 50 anos que humanos eram vistos fora de seu território. Na tela principal da W1 apareceu a imagem de um homem de cabelos castanhos e olhos bondosos. Ele vestia um uniforme azul simples, sem adornos extravagantes. Este é o Capitão Dick Morrison, da nave humana Aurora Z. Seu motor falhou enquanto transportava suprimentos médicos para uma das colônias mais afastadas. Ele e sua tripulação agora aguardam resgate na estação Kepler. Os representantes alienígenas inclinaram-se para a frente em seus assentos. Alguns cochichavam entre si em línguas que soavam como música ou metal rangendo. O que torna isso interessante, disse Zar, é que a nave do Capitão Morrison usa tecnologia que não entendemos. Nossos melhores engenheiros examinaram seu motor quebrado. Eles não conseguiram descobrir como funciona. Os materiais são metais e cristais comuns, mas estão combinados de maneiras que não deveriam ser possíveis. A doutora Velmont ergueu um dos braços. Estudei as gravações em vídeo do Capitão Morrison. Ele fala nossa língua comum perfeitamente, mas seus padrões cerebrais são diferentes de qualquer espécie que já encontramos. Quando ele fala, nossa espécie telepática sente dores de cabeça. Quando ele se move, nossos sensores de energia mostram leituras sem sentido. O capitão Jork riu, mas pareceu forçado. Vocês estão todos com medo de uma nave humana quebrada? Não tenho medo, respondeu Zar. Curiosos, o Capitão Morrison e sua tripulação foram educados e prestativos. Responderam a nossas perguntas sobre sua cultura e história. Mas quando perguntamos por os humanos se mantêm isolados, eles apenas sorriram e disseram que um dia entenderíamos. O silêncio voltou à sala. Todos já tinham ouvido histórias sobre a gentileza humana. Eles nunca ameaçavam ninguém, nunca demonstravam raiva, simplesmente mantinham todos afastados de seu espaço em silêncio. Ontem, algo mais aconteceu. Continuou Zektar. Mais 2 naves humanas chegaram à estação Kepler. Elas vieram resgatar o Capitão Morrison. Uma nave era comandada pela doutora Lisa Parker, uma cientista humana. A outra era liderada pelo comandante Rick Ai, um oficial militar humano.
Novas imagens apareceram na tela. A doutora Parker era uma mulher ruiva, de olhos verdes. Ela usava um jaleco branco sobre o uniforme azul. O comandante Reis era um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar sério. Seu uniforme era verde escuro, com detalhes prateados. A doutora Parker trouxe equipamentos para consertar o motor do Capitão Morrison. Nossos cientistas a observavam trabalhar. Ela usava ferramentas que pareciam simples, mas que realizavam tarefas que nossa tecnologia avançada não consegue fazer. Ela reparava metal tocando com as próprias mãos. Ela fazia peças de computador quebradas funcionarem novamente apenas com o olhar. Isso é impossível, disse o embaixador Texara, um ser que parecia um cristal ambulante. Nenhuma espécie consegue manipular a matéria apenas com o pensamento. O comandante Reis era ainda mais interessante, disse Zectar. Ele não portava armas, mas nossos sensores de segurança o indicavam como o ser mais perigoso da estação. Quando ele passou pelos nossos guardas, eles se sentiram mal e tontos. Alguns relataram ouvir vozes em suas cabeças, dizendo-lhes para dormir. As imagens na tela mudaram para mostrar as 3 naves humanas, deixando a estação Kepler. Elas se moviam em formação perfeita, como se estivessem conectadas por fios invisíveis. Antes de partirem, o Dr. Parker fez uma proposta. Ela disse que os humanos estariam dispostos a compartilhar parte de seu conhecimento médico se prometêssemos parar de enviar naves espiãs para suas fronteiras. Ela sabia de todas as missões secretas que enviamos nos últimos 50 anos. Sabia os nomes de nossos espiões, os tipos de naves que usávamos e as rotas que seguiam. As escamas do capitão Jurik empalideceram. Como eles poderiam saber sobre operações militares secretas? É isso que precisamos descobrir, disse Zar. Proponho que enviemos uma missão diplomática oficial à fronteira do espaço humano, não para espionar ou atacar, mas para solicitar uma reunião. Se recusarem, pelo menos teremos tentado. Se concordarem, talvez finalmente entendamos o que torna os humanos tão diferentes. A votação foi unânime. Todas as espécies queriam saber a verdade sobre a humanidade. Em poucas horas, uma frota de 6 naves estava preparada. O capitão Jurik lideraria a escolta militar e o Dr. Velmo chefiaria a equipe científica. Representantes das principais potências galácticas cuidariam da diplomacia. Ao término da reunião, o embaixador Zectar contemplou as estrelas. Em algum lugar lá fora, os humanos viviam suas vidas tranquilas em seus 12 sistemas estelares. Em breve, a galáxia finalmente descobriria os segredos que eles guardavam há 3 séculos. Na manhã seguinte, a frota expedicionária partiu de Nexus Prime, rumo à fronteira do espaço humano. Nenhum deles imaginava que estavam prestes a descobrir algo que mudaria a galáxia para sempre. A frota alienígena avançava lentamente pelo espaço em direção à fronteira humana. 6 grandes naves transportavam os melhores diplomatas, cientistas e soldados que a galáxia tinha a oferecer. O capitão Jurik estava na ponte de sua nave de guerra, observando as estrelas à frente. Sua tripulação verificava suas armas e escudos a cada hora, mas no fundo ele se perguntava se a tecnologia deles faria alguma diferença. A doutora Velma flutuava em seu laboratório científico, estudando cada varredura que faziam da região à frente. O espaço ao redor do território humano parecia normal, mas seus instrumentos captavam estranhos padrões de energia que não faziam sentido. Era como se o próprio vácuo do espaço estivesse vivo e os observando. Capitão chamou seu oficial de comunicações. Estamos nos aproximando do sistema de fronteira humana. Nossos mapas o indicam só 7. Jurika assentiu. Todas as naves reduzam a velocidade e desliguem as armas. Viemos em paz como planejado. Mas antes que alguém pudesse responder, 3 pequenas naves surgiram do nada. Elas não estavam lá um segundo antes. Nenhum sensor os detectou. Eles simplesmente se materializaram como fantasmas, se solidificando. As naves humanas pareciam antigas e simples. Seus cascos eram de metal cinza, sem decorações extravagantes. Possuíam motores básicos e compartimentos para armas simples que pareciam quase primitivos em comparação com a tecnologia avançada da frota alienígena.
Cada nave tinha aproximadamente o tamanho de um grande caça, minúsculo em comparação com as enormes naves alienígenas. Naves desconhecidas. Aqui é o tenente Danny Cooper da Força de Defesa Humana, disse uma voz calma pelo rádio. Vocês entraram em espaço restrito. Por favor, informem o motivo da visita e preparem-se para serem escoltados de volta ao território neutro. O capitão Jurika ativou seu comunicador. Aqui é o capitão Jori da Frota do Conselho Galáctico. Viemos em busca de contato pacífico com a liderança humana. Desejamos estabelecer relações diplomáticas. Houve uma pausa. Então o tenente Cooper falou novamente. Entendo suas intenções, capitão Jork. No entanto, nenhuma nave estrangeira é permitida no espaço humano sem autorização expressa do comando da Terra. Essa autorização jamais foi concedida a qualquer espécie não humana. A doutora Velma observava seus scanners com crescente confusão. As 3 naves humanas apareciam em suas telas como praticamente inoperantes. Seus níveis de energia estavam baixos, seus escudos fracos e suas armas pareciam brinquedos. Mesmo assim, algo parecia muito errado com as leituras. Tenente Cooper, disse o capitão Jurik, tentando soar razoável. Percorremos um longo caminho para esta reunião. Certamente podemos discutir este assunto com seus superiores. Já contatei meus superiores, capitão. A comandante Kate Sullivan está a caminho com naves adicionais. Enquanto isso, peço que desligue suas armas e se prepare para deixar o espaço humano. O capitão Jork olhou para seu oficial tático, um guerreiro Chantari chamado Vextar. O que nossos sensores mostram sobre as capacidades deles? As escamas de Vextar ondularam em confusão. Senhor, as naves deles parecem quase indefesas. Blindagem mínima, armamento básico, baixa potência. Nossa frota poderia destruir as 3 em segundos. Então, por que tenho a sensação de que somos nós que estamos em perigo? Murmurou Jurik. A voz do tenente Cooper soou novamente. Capitão, estou detectando níveis elevados de estresse em sua tripulação. Por favor, tente manter a calma. Força. Emoções podem causar problemas nesta região do espaço. Os olhos compostos da doutora Velma se arregalaram. Como a humana poderia saber sobre o estado emocional de sua tripulação? Seus próprios sensores não conseguiam ler sinais biológicos através da blindagem avançada da nave alienígena. Tenente Cooper, disse ela, ativando seu comunicador. Aqui é o Dr. Velmor do Conselho de Ciências Galácticas. Posso perguntar como o senhor está monitorando a condição da nossa tripulação? Olá, Dr. Velmor. Li seus artigos de pesquisa sobre xenobiologia. Trabalho impressionante. A voz do tenente Cooper transmitia genuína cordialidade. Quanto à sua pergunta, não é algo que eu possa explicar facilmente. Deixe-me apenas dizer que os humanos são muito bons em perceber o estado emocional de outros seres. Antes que alguém pudesse responder, as naves humanas começaram a se mover. Elas não usaram seus motores, simplesmente deslizaram pelo espaço, como se estivessem nadando na água em vez do vácuo. Conforme se moviam, os sistemas de armas da frota alienígena começaram a desligar um por um. O que está acontecendo? Gritou o capitão Jurik para sua tripulação. Senhor, nossas armas estão desligando sozinhas. Nossos escudos estão caindo para o nível mínimo. Nossos motores estão reduzindo a potência. Relatou seu oficial tático. Não consigo impedir. Os sistemas não estão respondendo aos comandos. O mesmo estava acontecendo com todas as 6 naves alienígenas. Sua tecnologia mais avançada simplesmente se desligava sozinha e ninguém conseguia descobrir o porquê. Não se alarmem, disse o tenente Cooper, suas naves não estão danificadas. Seus sistemas voltarão ao normal assim que retornarem ao espaço neutro. Isso é uma medida de segurança do território humano. A doutora Velma olhou para seus instrumentos incrédula. Isso é impossível. Não existe tecnologia conhecida que possa desativar nossos sistemas remotamente sem algum tipo de sinal ou feixe de arma. Não estamos detectando nada. Mais 2 vozes se juntaram à conversa. Aqui são a Sargento M. Rodrigues e o cabo Steve Johnson.
Somos os alas do Tenente Cooper, Capitão Jurik. Estamos monitorando sua frota desde que vocês deixaram Nexus Prime. Sabemos que vêm em paz, mas não podemos permitir que entrem em nosso espaço. Vocês estão nos observando há dias? Perguntou o Capitão Jurik. Como? Nossas naves possuem os melhores sistemas de camuflagem e detecção da galáxia. Sua tecnologia é impressionante, disse o Cabo Johnson. Mas ela funciona com base em princípios que pressupõem que o espaço seja vazio e sem vida. O espaço humano não é nem vazio nem sem vida. Antes que alguém pudesse perguntar o que isso significava, mais naves humanas apareceram. Não 3 ou 4, mas dezenas. Elas cercaram a frota alienígena em formação perfeita. Essas naves eram maiores e pareciam mais avançadas, mas ainda assim pareciam simples em comparação com a tecnologia alienígena. Aqui é a comandante Kate Sullivan, disse uma nova voz. Forte e confiante. Peço desculpas pela demora. Estava em uma reunião com o nosso departamento de xenologia sobre a sua chegada. Comandante Sullivan, disse o Dr. Velmont, viemos aqui em busca de compreensão. Seu povo permaneceu isolado por 3 séculos. A galáxia deseja saber o porquê. Entendo sua curiosidade, doutor, mas os motivos do nosso isolamento não são algo que possamos explicar em uma breve conversa. O que vocês chamam de isolamento, nós chamamos de proteção. Proteção para quem? Perguntou o Capitão Jurik. Proteção para todos, respondeu o comandante Sullivan. Capitão, vou pedir que retorne ao espaço neutro. Suas tripulações estão começando a apresentar sinais de exposição ao território humano. Se permanecerem aqui por mais tempo, alguns deles poderão sofrer consequências permanentes. Como que, para comprovar seu argumento, vários tripulantes alienígenas em diferentes naves começaram a relatar dores de cabeça, tonturas e sonhos estranhos. Alguns afirmaram ouvir vozes falando em línguas que não reconheciam. Outros disseram que conseguiam sentir os pensamentos de seus companheiros de nave. O que está acontecendo conosco? Sussurrou a doutora Velmont. Vocês estão passando pelo que todas as espécies alienígenas passam no espaço humano, disse o comandante Sullivan gentilmente. Suas mentes estão tentando se adaptar a um ambiente para o qual não foram projetadas. Aprendemos há muito tempo que a exposição prolongada pode causar mudanças psicológicas duradouras em espécies não humanas. A frota alienígena começou a retornar ao espaço neutro, suas naves guiadas por forças invisíveis. Ao cruzarem a fronteira de volta, suas armas e escudos voltaram a funcionar. As estranhas sensações que afetavam as tripulações desapareceram. Comandante Sullivan. O Capitão Jork chamou enquanto as naves humanas se preparavam para partir. Seu povo algum dia estará disposto a explicar o que vivenciamos hoje? Talvez algum dia, capitão. Quando a galáxia estiver pronta para entender que a evolução assume muitas formas e nem todas são visíveis aos instrumentos ou explicáveis pela ciência, as naves humanas desapareceram tão repentinamente quanto apareceram, deixando a frota alienígena sozinha no espaço neutro, com mais perguntas do que respostas. De volta a Nexus Prime, os líderes alienígenas estavam furiosos e confusos. A missão de contato pacífico havia fracassado e eles ainda não sabiam nada sobre as capacidades humanas. Em reuniões secretas, algumas espécies decidiram que precisavam de uma abordagem diferente. O comandante Krix, das Forças Especiais Intar, encontrou-se com Sindal, um agente de inteligência Vanin, em uma sala escondida nas profundezas da estação. Ambos eram especialistas em se infiltrar em lugares onde não deveriam estar. Os humanos estão escondendo algo importante, disse Crick, seus olhos reptilianos brilhando na penumbra. Meu governo quer saber o que é. Sindu suas habilidades de metamorfose, permitindo que ela se parecesse com qualquer espécie que escolhesse. Meu povo concorda? Desenvolvemos uma nova tecnologia de camuflagem que nem mesmo os sensores humanos conseguem detectar. Descobriremos seus segredos. 3 dias depois, uma pequena nave invisível cruzou o espaço humano. Ela usava uma tecnologia que curvava a luz ao seu redor, tornando-a completamente invisível. Os motores da nave eram silenciosos e seu casco absorvia todos os tipos de feixes de varredura.
Em tese, ela deveria ser indetectável. O comandante Krix pilotava a nave enquanto Sind monitorava os arredores. Dois outros agentes, um Takari chamado Kixtel e um Borvani chamado Murdoch, preparavam seus equipamentos de gravação. Eles planejavam observar um mundo colonizado por humanos e, finalmente, descobrir a verdade. Eles planejavam observar um mundo colonizado por humanos e, finalmente, descobrir a verdade. Adquirido. Crick sussurrou em seu comunicador, mundo colonizado por humanos, designado Novo Texas por seus próprios mapas, população de aproximadamente 50.000 habitantes. Nenhuma defesa orbital visível. E tchau. O planeta parecia normal do espaço. Tinha oceanos azuis, continentes verdes e nuvens brancas. Cidades pontilhavam a superfície conectadas por estradas e sistemas de transporte. Tudo parecia pacífico e normal. Iniciando a descida, relatou Krix. Todos os sistemas de camuflagem funcionando perfeitamente. Nenhum indício de que fomos detectados. Eles pousaram em uma floresta nos arredores da cidade principal e ativaram seus dispositivos de camuflagem pessoais. Os 4 espiões tornaram-se invisíveis a todas as formas conhecidas de detecção. Eles usaram essa tecnologia para se infiltrar em dezenas de espécies sem nunca serem pegos. A cidade de Nova Texas parecia saída de um antigo livro ilustrado da Terra. As casas tinham cercas brancas e gramados verdes. Crianças brincavam nos parques enquanto os adultos seguiam com suas rotinas diárias. Os mercados vendiam comida e roupas, como em qualquer civilização normal, mas à medida que os espiões observavam com mais atenção, começaram a ver coisas sem sentido. Um fazendeiro chamado Bill Turner trabalhava em seus campos, mas não usava nenhuma máquina. Ele apontou para a terra e ela começou a se revolver sozinha, preparando-a para o plantio. Ele gesticulou para as sementes e elas voaram pelo ar, plantando-se em fileiras perfeitas. A água jorrou de um poço próximo, sem nenhuma bomba, e se espalhou pelo campo como uma chuva suave. Vocês estão gravando isso, sussurrou Krix para sua equipe. Sim, mas os instrumentos não mostram nada de anormal, respondeu Kixtel. Segundo nossos sensores, o fazendeiro está parado em um campo vazio, sem fazer nada. Na cidade, uma professora chamada Mary Collins trabalhava com um grupo de crianças no pátio da escola. As crianças brincavam de um jogo que envolvia fazer pequenas pedras flutuarem no ar. Elas riam enquanto moviam as pedras umas ao redor das outras em padrões complexos, como uma dança no ar. As crianças estão manipulando a matéria com suas mentes, relatou Sindel. Mas nossos sensores não detectam nenhuma assinatura de energia, nenhuma tecnologia, nada. Explicação para o que estamos vendo. Um engenheiro chamado Tony Martinez estava trabalhando em um projeto de construção. Ele precisava mover grandes vigas de metal para o lugar certo, mas em vez de usar guindastes ou máquinas, ele simplesmente as observou. As vigas se elevaram no ar e se posicionaram exatamente onde precisavam estar. Tony sorriu e passou para a próxima tarefa. Isso é impossível, murmurou Murdoch. Nenhuma espécie consegue mover objetos apenas com o pensamento. Deve haver alguma tecnologia oculta que não conseguimos detectar. O velho Pat Williams, um homem de cabelos grisalhos e olhos bondosos, cuidava de seu jardim. As plantas ao seu redor cresciam mais rápido à medida que ele passava por elas. As flores desabrocharam e os vegetais amadureceram como se meses estivessem passando em minutos. Ele cantarolava uma canção suave e as plantas pareciam se mover ao ritmo da música. Os espiões o seguiam, permanecendo invisíveis e silenciosos, mas à medida que se aproximavam, Pat parou de cantarolar e se virou. Sabe, não é educado espionar as pessoas, disse ele, olhando diretamente para suas formas invisíveis. Por que vocês não saem e se apresentam direito? Os 4 agentes congelaram de terror. Sua tecnologia de camuflagem era perfeita. Nenhum sensor conhecido conseguia penetrá-la. Mesmo assim, aquele velho fazendeiro humano estava olhando diretamente para eles. Não tenham medo, disse P gentilmente. Não vou machucá-los, mas a presença de vocês está deixando as plantas nervosas. Eles conseguem sentir sua confusão e seu medo. Impossível, sussurrou Krix.
Mas sua voz chegou claramente aos ouvidos de Pete. Não é impossível, apenas diferente, respondeu Pete. Veja bem, os humanos experimentam o mundo de maneiras que seus instrumentos não conseguem medir. Sentimos a energia vital em todas as coisas. Seus dispositivos de camuflagem escondem você das máquinas, mas não podem esconder você da própria consciência. Um operário da construção civil chamado Carlos Lopes se aproximou vindo da rua. Atrás dele vinha Nancy Adams, uma senhora idosa que fora piloto. Eles não estavam correndo nem agindo como se estivessem respondendo a um alarme. Simplesmente caminharam casualmente, como se encontrar alienígenas invisíveis fosse algo corriqueiro. Olá, disse Nancy calorosamente. Bem-vindos a Nova Texas. Peço desculpas pela recepção informal, mas não recebemos muitos visitantes. Estão aqui a negócios ou apenas curiosos? Como vocês conseguem nos ver? Perguntou Sindal com a voz trêmula de incredulidade. Como vocês não conseguem se ver? Respondeu Carlos com um sorriso. Você está bem ali pensando em seus pensamentos, sentindo suas emoções. É como se estivesse gritando sua presença para qualquer um, quem sabe como ouvir. Mais pessoas começaram a se reunir em volta dos espiões invisíveis. Uma mulher, empurrando um carrinho de bebê, parou para observar. Crianças que brincavam em um parque próximo vieram ver o que estava acontecendo. Um homem que passeava com seu cachorro parou para observar a cena. Por favor, não se alarme, disse Nancy. Não queremos lhe fazer mal, mas sua tecnologia de camuflagem cria uma espécie de cegueira muito óbvia para os sentidos humanos. É como ver alguém andando por aí de olhos fechados, esbarrando em coisas que não consegue ver. O que vocês são? Perguntou Murdoch, sua mente científica lutando para processar o que estava testemunhando. Somos humanos, disse Pete simplesmente, somos o que sempre fomos. A questão não é o que somos, mas o que vocês estão dispostos a entender sobre a natureza da própria consciência. Um menino de 8 anos chamado Bob Clark correu até o grupo. Ele olhou para os alienígenas invisíveis, com olhos brilhantes e curiosos, e perguntou, por que vocês estão se escondendo? Ninguém aqui é assustador. Querem ver meu coelho de estimação? O nome dele é Buttons e ele sabe fazer truques. Antes que alguém pudesse responder, Bob estendeu a mão e tocou o braço encapuzado de Sindal. No instante em que sua pequena mão fez contato, a invisibilidade dela oscilou e falhou. Ela se tornou visível para todos ao redor. Ops, disse Bob com uma risadinha. Desculpe por isso. Às vezes me esqueço de que os brinquedos dos outros são frágeis. Um a um, os outros espiões se tornaram visíveis à medida que mais humanos se aproximavam. Sua tecnologia de camuflagem perfeita, desenvolvida ao longo de séculos e testada contra todos os métodos de detecção conhecidos, era completamente inútil contra a percepção humana. Acho, disse Nancy gentilmente, que está na hora de termos uma conversa séria sobre o verdadeiro motivo da sua presença aqui. O prefeito Frank Davis está esperando por você para o jantar. Ele está à sua espera desde que você entrou em nosso sistema, há 3 dias. O prefeito Frank Davis estava sentado atrás de uma escrivaninha de madeira simples em seu escritório. Era um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e rugas de expressão ao redor dos olhos. Os 4 espiões alienígenas estavam sentados à sua frente, agora visíveis, bebendo café em canecas de cerâmica. Lá fora pela janela, crianças brincavam no parque enquanto seus pais observavam e sorriam. Peço desculpas pela captura informal, disse Frank com um sorriso afável. Sabíamos que vocês viriam muito antes de sua nave entrar em nosso sistema. Estávamos nos preparando para esta conversa há bastante tempo. O comandante Crick se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Como você sabia? Nossa tecnologia de camuflagem é perfeita. Nós a usamos com sucesso em centenas de mundos. Por quê, comandante? Sua tecnologia o esconde de máquinas e instrumentos. Ela não o esconde de mentes que podem sentir sua presença através do espaço. Frank tomou um gole de seu café. Todos os habitantes desta cidade sabiam da sua presença no momento em que você pousou. Sentimos sua curiosidade, seu medo e sua confusão. Cindo inclinou-se para a frente.
Você está dizendo que os humanos conseguem ler mentes? Não, exatamente, respondeu Frank. Conseguimos sentir emoções, intenções e energia vital. Quando alguém se aproxima com intenções hostis, nós sentimos. Quando alguém está com medo, nós sabemos. Quando alguém é curioso como vocês quatro, percebemos de longe. A doutora Ellen Carter entrou no consultório carregando um livro grosso e várias fotografias antigas. Ela era uma mulher na casa dos 40, com cabelos castanhos e olhos bondosos. Ela lecionava história na escola local e era arquivista da cidade. Trouxe o material que você pediu, Frank, disse ela, colocando os itens sobre a mesa. A história completa do desenvolvimento humano nos últimos 3 séculos. Ela se virou para os espiões alienígenas com um sorriso gentil. Entendo que vocês tenham perguntas sobre por vivemos isolados. A resposta não é simples, mas é importante para sua espécie entender. Ellen abriu o livro em uma página repleta de fotos antigas. As imagens mostravam humanos de 300 anos atrás. Eles eram exatamente iguais aos humanos modernos, mas algo em seus olhos era diferente. Pareciam cansados e confusos. Há 3 séculos, os humanos eram muito parecidos com a sua espécie, começou Ellen. Usávamos a tecnologia para resolver nossos problemas. Construíamos máquinas para nos ajudar no trabalho. Dependíamos de instrumentos para entender o mundo ao nosso redor. Então, algo mudou. Ela virou para outra página que mostrava manchetes de jornais e relatórios científicos. As palavras falavam de eventos estranhos acontecendo em toda a Terra. As pessoas começaram a relatar que conseguiam sentir as emoções dos outros. Crianças começaram a mover objetos sem tocá-los. Alguns humanos afirmavam que conseguiam ver padrões de energia ao redor dos seres vivos. Chamamos isso de despertar, continuou Ellen. Em 50 anos, todos os humanos na Terra e em nossas primeiras colônias desenvolveram o que sua espécie chamaria de habilidades psíquicas. Conseguíamos influenciar a matéria com o pensamento concentrado. Conseguíamos sentir as emoções e intenções dos outros. Podíamos sentir a energia vital nas plantas, nos animais e até mesmo no próprio planeta. Kikstel, o cientista Takari, instalou as mandíbulas nervosamente. Isso é impossível. Nenhuma espécie evolui tão rapidamente. Mudanças genéticas levam milhões de anos. Você está certo, disse Ellen. Isso não foi evolução genética, foi evolução da consciência. A mente humana aprende a se conectar diretamente com o campo quântico que subja toda a realidade. Começamos a perceber e interagir com o universo de maneiras que seus instrumentos não conseguem medir. Frank pegou uma das fotografias antigas. Ela mostrava um grupo de humanos em pé ao lado de várias espécies alienígenas. Ambos os grupos pareciam felizes e amigáveis. Esta foto foi tirada durante nossa última tentativa de contato galáctico normal há cerca de 250 anos. Ele colocou outra fotografia sobre a mesa. Esta mostrava os mesmos alienígenas, mas eles pareciam doentes e assustados. Alguns seguravam a cabeça como se estivessem com dor. Outros olhavam para o espaço com expressões vazias. Esta foi tirada 3 dias depois, disse Frank em voz baixa. Os visitantes alienígenas foram expostos à consciência humana por tempo demais. Suas mentes não conseguiam lidar com o fluxo constante de pensamentos e emoções humanas. Alguns enlouqueceram, outros entraram em coma. Vários morreram devido ao trauma psicológico. Sindal olhou para as fotos horrorizado. Vocês os mataram com suas mentes? Perguntou. Não intencionalmente, respondeu ele tristemente. Naquela época, os humanos não conseguiam controlar suas habilidades. Transmitíamos nossos pensamentos e emoções constantemente. Para espécies que evoluíram para ter mentes privadas, a experiência era avassaladora. Imagine se você pudesse, de repente, ouvir os pensamentos de todos ao seu redor o tempo todo, quer quisesse ou não. É por isso que escolhemos o isolamento, acrescentou Frank. Não porque temêssemos outras espécies, mas porque temíamos prejudicá-las. Sempre que alienígenas visitavam o espaço humano, adoeciam devido à exposição à nossa consciência.
Decidimos que era melhor permanecermos separados até aprendermos a controlar nossas habilidades. Carlos Lopes bateu na porta do escritório e entrou. Atrás dele vieram Nancy Adams e Pat Williams. Eles haviam sido convidados para a reunião como exemplos de como as habilidades humanas funcionavam no dia a dia. Carlos, aqui está o nosso melhor exemplo de manipulação da matéria, disse Frank. Carlos, você poderia mostrar aos nossos convidados como você funciona? Carlos pegou uma caneta quebrada da mesa de Frank, segurou-a na palma da mão e concentrou sua atenção nela. A caneta começou a mudar de forma, seu plástico fluindo como líquido até se transformar em uma escultura em miniatura perfeita de um pássaro. Então, o plástico endureceu novamente, criando uma obra de arte detalhada. Eu não uso máquinas nem ferramentas, explicou Carlos. Simplesmente concentro minha intenção no que quero que o material se torne. Os átomos se rearranjam de acordo com a minha vontade. Nancy deu um passo à frente. Fui piloto por 40 anos antes de me aposentar. Naves humanas não funcionam da mesma forma que naves alienígenas. Nossos motores são guiados pela consciência coletiva da tripulação. Não navegamos apenas por instrumentos. Sentimos o caminho pelo espaço, percebendo diretamente os campos gravitacionais e os padrões de energia. Pete sorriu e gesticulou em direção à janela. As plantas do meu jardim crescem tão bem porque compartilho minha energia vital com elas. Consigo sentir as necessidades deles e prover o que precisam. Não é mágica nem tecnologia. É simplesmente a forma como os humanos interagem com o mundo vivo. Mas como? Perguntou Murdoch desesperado. Como a consciência pode afetar a matéria física? Helen abriu o livro no capítulo final. Passamos 2 séculos estudando essa questão. O que aprendemos é que a consciência não é produzida pelo cérebro, como a maioria das espécies acredita. A consciência é uma força fundamental do universo, como a gravidade ou o eletromagnetismo. O cérebro é simplesmente uma antena que recebe e focaliza a consciência. Os cérebros humanos, continuou Frank, evoluíram para serem antenas muito sensíveis. Podemos receber e transmitir a consciência com mais clareza do que a maioria das espécies. Isso nos permite influenciar diretamente os campos quânticos, o que, por sua vez, afeta a matéria física. Sua espécie, disse Helen gentilmente, não está errada em depender da tecnologia. Vocês simplesmente evoluíram por um caminho diferente. Vocês desenvolveram ferramentas para ampliar suas capacidades físicas. Nós desenvolvemos mentes para ampliar nossas capacidades conscientes. O comandante Crick permaneceu em silêncio, atônito, por um longo momento. Por fim, ele perguntou: corremos algum perigo apenas por estarmos aqui? Algum perigo, sim, admitiu Frank. A exposição prolongada à consciência humana pode causar alterações permanentes nas mentes alienígenas. É por isso que precisamos enviá-los de volta para o seu povo em breve. Mas queríamos que vocês entendessem a verdade primeiro. A galáxia acredita que estamos escondendo superarmas ou tecnologia avançada, disse Nancy. A realidade é muito mais simples e muito mais complexa. Estamos escondendo superarmas ou tecnologia avançada, disse Nancy. A realidade é muito mais simples e muito mais complexa. Estamos escondendo nossa evolução para algo que sua espécie não está preparada para enfrentar com segurança. O que acontece agora? Perguntou Sindal. Frank se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, crianças brincavam enquanto seus pais observavam. Todos pareciam tranquilos e felizes, alheios ao fato de que sua própria existência estava remodelando a compreensão da galáxia sobre o que significava ser vida inteligente. Agora vocês retornarão ao seu povo com a verdade. Talvez, se sua espécie estiver pronta, possamos começar a ensinar outros a desenvolver suas próprias capacidades de consciência com segurança. O universo é muito mais estranho e maravilhoso do que qualquer um de nós imaginou. 3 semanas depois, a maior reunião da história galáctica aconteceu a bordo da Nexus Prime. Representantes de todas as espécies conhecidas lotavam a grande câmara do Conselho. No centro da sala sentavam-se 4 grupos de seres muito diferentes. Os alienígenas, espiões que haviam visitado Nova Texas, estavam sentados a uma mesa, ainda se recuperando da experiência.
O comandante Krix parecia mais velho e pensativo do que antes. Sindãos, como se as Visel quanto Murdoch haviam solicitado licença médica prolongada para processar o que tinham aprendido. Em outra mesa estava a delegação humana. A embaixadora Patrícia Moore liderava o grupo. Uma mulher de cabelos prateados e olhos azuis serenos. E o almirante Kevin Scott sentava-se ao lado dela. Um homem alto com modos gentis que pareciam estranhos para um líder militar. A doutora Angela Foster completava a equipe humana, uma jovem cientista especializada em pesquisa da consciência. A terceira mesa abrigava os líderes galácticos que haviam enviado a missão de espionagem cochichavam entre si, tentando compreender relatórios que pareciam impossíveis. A quarta mesa estava reservada para as equipes médicas que examinaram os espiões que retornavam. O embaixador Zectar declarou aberta a reunião. Sua confiança habitual havia sido substituída por um nervosismo evidente. Reunimos-nos para ouvir o relatório de nossa missão de reconhecimento ao espaço humano. O que eles descobriram mudará a nossa compreensão da vida inteligente na galáxia. O comandante Crick levantou-se lentamente. Quando falou, sua voz estava diferente de antes, mais suave, mais ponderada. Prezados delegados, fomos ao espaço humano esperando encontrar armas escondidas ou tecnologia secreta. O que encontramos foi muito mais significativo. Encontramos uma espécie que evoluiu para além das limitações físicas que definem o resto de nós. Murmúrios ecoaram pela Câmara. Vários representantes exigiram explicações imediatas. A doutora Velmont, que vinha estudando os relatórios da missão de espionagem, ativou seu comunicador. As evidências são esmagadoras. Os humanos possuem habilidades que operam fora das leis físicas conhecidas. Eles podem manipular a matéria através da intenção consciente. Podem sentir emoções e pensamentos a grandes distâncias. Podem afetar o funcionamento da nossa tecnologia mais avançada, simplesmente por estarem presentes. A embaixadora Mo levantou-se graciosamente. Se me permitem dirigir-me ao conselho, disse ela com a voz ecoar claramente pela enorme câmara. O comandante Crick e sua equipe vivenciaram algo que a humanidade levou 2 séculos para compreender. Evoluímos para interagir diretamente com o campo quântico que subja toda a realidade física. Isso é impossível, exclamou a embaixadora Texara. A consciência não pode afetar a mecânica quântica, sorriu gentilmente o Dr. Foster. Com todo o respeito, embaixador, sua declaração reflete as limitações da ciência galáctica atual. Sua espécie se desenvolveu por meio de caminhos tecnológicos, porque acredita que a consciência é separada da realidade física. Os humanos aprenderam que a consciência e a física fazem parte do mesmo sistema unificado. O almirante Scott ativou um pequeno dispositivo sobre a mesa. Imediatamente, todos os sistemas de armas da Nexus Prime foram desligados. O suporte de vida continuou funcionando, mas toda a tecnologia militar simplesmente parou de funcionar. Como você fez isso? Perguntou o capitão Jurik. Eu pedi aos sistemas para reiniciarem, respondeu o almirante Scott. Simplesmente, a maioria das tecnologias responde à intenção consciente quando abordada corretamente. Seus computadores e armas não são verdadeiramente separados das mentes que os criaram. O dispositivo foi desligado e todos os sistemas voltaram ao normal. A demonstração durou apenas 30 segundos, mas suas implicações aterrorizaram os delegados alienígenas. Vocês estão nos ameaçando? Perguntou um representante da Borvani. Nunca, respondeu o embaixador Moore com firmeza. Estamos mostrando por mantemos o isolamento. A consciência humana afeta a tecnologia e as mentes alienígenas de maneiras que podem ser prejudiciais. Optamos pela separação para protegê-los, não para ameaçá-los. Sindal falou pela primeira vez desde que retornou de Nova Texas. Sua voz era calma, mas clara. Durante nosso tempo no mundo humano, comecei a experimentar a consciência deles diretamente. Eu podia sentir as emoções dos humanos ao meu redor. Eu conseguia sentir a energia vital nas plantas e nos animais. Durante 3 dias, vivi como os humanos vivem cada momento de sua existência. Ela fez uma pausa buscando palavras para descrever sua experiência. Foi belo e aterrorizante. Minha mente não foi feita para tamanha percepção.
Quase perdi a sanidade com a avalanche de informações. Os humanos me ajudaram a limitar a experiência, mas nunca mais serei a mesma. O Dr. Foster assentiu com simpatia. É por isso que não podemos ter relações diplomáticas normais. A exposição prolongada à consciência humana causa alterações permanentes nos padrões neurais alienígenas. Algumas espécies se adaptam melhor do que outras, mas todas são afetadas. O que você propõe? Perguntou o embaixador Zar. O almirante Scott se levantou e gesticulou para uma projeção holográfica que apareceu acima da mesa. O documento mostrava planos para um novo tipo de estação espacial. Propomos contato limitado por meio de instalações especialmente projetadas, disse ele. Essas estações estariam localizadas no espaço neutro, equipadas com campos de supressão de consciência que permitiriam a interação segura entre humanos e outras espécies. O holograma mostrava humanos trabalhando ao lado de várias espécies alienígenas, mas separados por barreiras invisíveis que impediam o contato psíquico. Além disso, continuou o embaixador Moore, oferecemos programas de treinamento para espécies que desejam desenvolver suas próprias habilidades de consciência. O caminho que trilhamos foi acidental e perigoso. Podemos ensinar outros a evoluir com mais segurança. Uma jovem cientista, Takari, chamada Belar, ergueu o braço. Você está dizendo que outras espécies podem aprender essas habilidades? O Dr. Foster sorriu afetuosamente. Toda espécie inteligente tem o potencial para a evolução da consciência. Vocês simplesmente evoluíram para expressá-la por meio da tecnologia, em vez de por meio da capacidade mental direta. Com o treinamento adequado, muitos de vocês poderiam aprender a perceber a realidade como os humanos a percebem. Qual seria o custo desse treinamento? Perguntou um delegado Zentari de espírito prático. Nenhum custo, exceto tempo e esforço, respondeu o embaixador Moore. A consciência não pode ser comprada nem vendida. Ela só pode ser desenvolvida por meio de prática paciente e compreensão. O debate que se seguiu durou horas. Algumas espécies temiam as habilidades humanas e desejavam um isolamento mais rigoroso. Outras estavam fascinadas e exigiam acesso imediato ao treinamento da consciência. Algumas sugeriram que os humanos deveriam suprimir suas habilidades para permitir o contato galáctico normal. Finalmente, o velho embaixador Zektar pediu ordem. Vamos votar na proposta humana. Todos a favor do estabelecimento de contato limitado por meio de instalações protegidas? A votação foi apertada, mas foi aprovada. 31 espécies votaram a favor, 16 votaram contra. 6 meses depois, a primeira estação de contato humano-alienígena foi inaugurada em Haven Point, um local neutro entre o espaço humano e o galáctico. O capitão Jake Morrison, o comerciante cujo navio naufragado deu início a todo esse processo, tornou-se o primeiro coordenador de comércio humano da estação. A doutora Angela Foster fundou o Instituto de Desenvolvimento da Consciência na estação. Entre seus primeiros alunos estavam Sindal, que se ofereceu como cobaia para treinamento de consciência interespécies. E a jovem Beltar, cuja curiosidade científica superou a cautela natural de sua espécie. Os primeiros resultados foram promissores. Diversas espécies alienígenas demonstraram aptidão natural para a consciência básica. Algumas até aprenderam a sentir emoções em outros ou a influenciar objetos simples por meio do pensamento concentrado. Mas a mudança mais significativa não foi nas habilidades adquiridas, sim na compreensão alcançada. Pela primeira vez na história galáctica, diferentes espécies começaram a entender que a inteligência podia assumir formas que jamais haviam imaginado. O comandante Krix, agora recuperado de sua experiência, serviu como elo de ligação entre as forças militares galácticas e as forças de defesa humanas. Ele frequentemente ficava no mirante de Haven Point, observando humanos e alienígenas trabalhando juntos em seus ambientes protegidos. Eles estavam certos, dizia ele às autoridades visitantes. A galáxia não estava preparada para entender no que a humanidade havia se transformado, mas talvez estejamos aprendendo. No espaço humano, a vida continuava como sempre. As crianças brincavam com objetos flutuantes e tentavam perceber as emoções umas das outras. Os adultos trabalhavam em harmonia com o ambiente, moldando a matéria com vontade e intenção.
O isolamento que durou 3 séculos finalmente começava a chegar ao fim, mas chegava de forma lenta e cuidadosa, com proteção para todos os envolvidos. Porque os humanos aprenderam a lição mais importante da evolução da consciência, que um grande poder exigia uma responsabilidade ainda maior,